Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando um vídeo mostrando para vocês como eu costuro nessa máquina aí da Shopee. Eu não sei costurar, tô aprendendo e resolvi fazer essas toalhinhas, tipo jogo americano, mas para o lanche das crianças. E aí eu comprei 1 metro de tricoline, e foi essa estampa aí da Barbie. E comecei a ver alguns vídeos na internet e peguei algumas dicas e tentei fazer. Não sou uma profissional, igual eu falei, estou aprendendo agora e quis compartilhar com vocês. Eu já tinha feito algumas peças de toalhinhas para a escola, só que eu não fiz vídeo não, eu tava testando. Aí, só que eu achei a primeira maneira que eu aprendi, eu não gostei muito porque deu muito trabalho. Aí tentei essa outra maneira aí. E assim, dá um pouquinho de trabalho, mas no final, quando a gente vê assim, já prontinho, mesmo tortinho, mesmo com as linhas emboladas, vale a pena. Porque a gente tá começando e tem que ter treino, né? Aí eu fiz essa forma que vocês estão vendo. Comecei a unir aí essa ponta. E aí comecei a medir essa pontinha aí, 4 centímetros. E marquei com lápis, costurei e depois eu cortei essa pontinha. E aí eu vou falando com vocês conforme for passando aqui o vídeo.
Nessa hora aí, eu tava comparando os cantinhos da peça e não sei se foi correto, né? Porque eu ainda não sei, mas tentei fazer e coloquei a unir a ponta do lado errado e tem que ser do lado avesso. Mas aí depois que eu percebi que eu tava cometendo erro, aí eu fui lá e consertei. Mas é do lado avesso, para que quando a gente virar, ficar do lado correto, né? E assim, é muito bom costurar, eu tô gostando. E assim, eu comprei essa máquina já tem um tempinho. E eu só apenas costurei as peças que eu comentei aqui pra vocês das toalhinhas de lanche para levar para escola, e essa é a segunda, e alguns separozinhos assim pequenininhos que eu não mostrei, mas eu vou procurar mostrar mais relacionado a essa máquina, e eu tô gostando dela. Agora, quando eu comecei a costurar nessa peça aqui do vídeo, a linha ela começou a soltar várias vezes, e eu percebo que é porque ela fica folgada. Aí o que acontece? Aí eu vou e ajusto ela, porque aí tem um passo a passo onde ela deve passar a linha. E o que acontece? Ela fica folgada, e quando ela fica folgada, ela solta. Aí eu volto onde ela tá folgadinha e vou mais apertando, entendeu? Aí toda hora ela ficava soltando da agulha. E aí o que acontece? E também eu esquecia de baixar aquela partezinha eu não sei o nome, da agulha. Eu começava a costurar e deixava alto, e aí fazia aquele barulho e a linha soltava também. Aí eu tinha que toda hora descer. Então assim, como eu tô aprendendo, eu ainda não tenho uma prática, assim, eu não sou ágil, não sou rápida, igual as costureiras profissionais, né? Então eu tô ficando mais assim, mais lenta, tentando entender mais a máquina, porque assim, eu não faço muitas coisas com ela, por conta do meu tempo. Mas eu comecei a querer treinar mais, conhecer mais a máquina e mostrar pra vocês aqui. Aí toda hora a linha saia da agulha por conta disso, entendeu? Pelo que eu entendi, foi devido a ela tá folgada. Oi. Quê? Eu vejo algumas pessoas reclamando da máquina
E assim, a minha não deu defeito. É só essa questão que fica a linha soltando da agulha, mas eu creio que é porque eu não tenho ainda experiência. Eu tive um problema com a máquina, mas não com essa. Eu fiz um pedido, eu até coloquei no comentário de um vídeo que eu coloquei dessa máquina, que eu fiz quando eu ganhei do meu esposo. Uma pessoa falando, eu até comentei, né, que essa pessoa tava reclamando, assim, questionando da máquina, que não deu certo e tal. E a primeira compra que eu fiz, né, que o meu esposo fez pra mim, a máquina veio com vários defeitos, sabe? Mas eram defeitos, assim, na máquina, arranhão e tal, e faltando muitas peças. Aí meu esposo devolveu e nós compramos em outra loja. Então, assim, eu tô gostando da máquina, vai também do gosto, né, de cada um, da experiência. E assim, ela não me deu problema nenhum, defeito, nem nada, graças a Deus, e nem vai me dar em nome de Jesus. Mas é só essa questão que eu não tenho ainda experiência, então ela fica com essas manias aí que eu te falei, entendeu? Que eu falei pra vocês. Mas aí qualquer coisa que tiver anormal, eu vou mostrando aqui pra vocês, mas eu tô gostando dela. Ela é pequenininha, é fácil pra poder colocar nos lugares, assim, pra guardar, Então, assim, é muito fácil. Eu gostei muito e tô aprendendo aí algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. Oi. Oi, gente, agora eu tô um pouquinho ocupada. Espera aí que eu vou daqui a pouco. Então, eu precisei usar o ferro de passar. Eu vi alguns vídeos, algumas pessoas fazendo com ferro para poder aderir mais, né, para fazer essas marcas mais, para poder costurar. Assim, é um trabalhozinho que eu achei para fazer esse jogo americano, essas toalhinhas de lanche escolar. Essa parte para mim foi um pouquinho trabalhosa, porque eu vou ter que pegar o ferro, eu vou ter que passar. Então, assim, é bom porque fica marcadinho e você costura certinho, você precisa colocar alfinetes. Porém, dá esse trabalho de você ficar passando, sabe? Aí eu vou ver se eu consigo de outras formas. Vou dar uma olhadinha em outros vídeos. Mas alguns vídeos que eu vi, elas usaram o ferro de passar. Mas assim, fica bonitinho, tal. Esse tricoline, o que eu faço também? O tricoline, a gente precisa ter esse cuidado, igual eu vi nos vídeos também, que você tem que comprar o tecido e você lavar, mas você não vai lavar assim, só se você quiser lavar com sabão e tal. Você molhar, você molha a peça, né, o tecido, e você não pode torcer. Essa primeira lavagem, você não pode torcer. Aí você lavou, dá assim, tipo, apertar assim um pouco assim a peça, o tecido, e logo estender. Por quê? Porque quando você costura, você costurou. Aí quando você for usar ou dar para algum cliente, quem vende, né? Ou quando você for usar, o que acontece? Quando você ou a pessoa for lavar, ele vai encolher, entendeu? Então, assim, quando é tricoline, ele precisa ter a primeira... lavar primeiro. O primeiro passo é lavar. Molhar, né, o tecido, para depois você costurar, porque a medida ela muda, o tamanho ele muda, ele vai encolher, sabe? Eu não sei explicar muito assim as maneiras técnicas para vocês, porque que encolhe, mas acho que por causa do algodão, não sei, eu não vou tentar explicar porque eu não vou conseguir, mas é devido a isso. Então primeiro eu lavei o tecido e depois eu costurei, igual eu falei, não sei se eu
cheguei a falar aqui que eu não fiz o vídeo cortando, porque varia de tamanho, é o tamanho que a pessoa quiser. Não tem um tamanho padrão, eu creio. Eu fiz o meu tamanho, que é o tamanho para as meninas levar para escola, que fica bom para a mesinha delas, entendeu? Mas aí vocês fazem de acordo com o tamanho que vocês já sabem, o que vocês já ouviram falar, o que vocês querem.
eu achei que ficou bem fofinho, bem melhor do que a outra toalhinha que eu fiz, né, outro joguinho americano que eu fiz, esse ficou bem melhor. Claro que tem uns defeitinhos aí, tá um pouquinho torto, ali embolou aí também, numa parte aí que eu coloquei o dedo aí, mostrando no vídeo, embolou um pouquinho, porque eu comecei a dar erros lá, né, colocar, apertando lá no pedal, e aí eu fiz alguma confusão lá e aí embolou a linha. Mas, o que acontece? Mas assim, a peça ficou bonitinha pra quem tá começando agora. Eu não tenho experiência, igual eu falei. Então, ficou bem bonitinho, viu? Eu me surpreendi comigo pelo pouquíssimo conhecimento que eu tenho. Foi poucos vídeos que eu assisti. Ficou legal, ficou bem bonitinho. Ficou um pouquinho tortinho e tal. Mas na prática, né? Quanto mais você vai praticando, mais você vai tendo mais segurança. Você vai conhecendo mais. E vai fazendo as pecinhas mais arrumadinhas. Então, gostei. Esse foi o resultado da peça. Eu espero que vocês gostem. E se você gostou, você curte, comenta algo, se você quiser comentar, se inscrever aqui também. E é isso, eu vou começar a trazer outras costuras para vocês.